Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Bellini. Eu sou professor no Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui para falar com vocês sobre corrosão do vidro pela Escola do Vidro. Nessa apresentação, então, nós vamos tratar sobre o que é corrosão de vidros, do ponto de vista químico, relacionar a corrosão de vidros com a composição, com a estrutura atômica, ah, entendermos um pouquinho qual que é o efeito do ambiente na forma como esses vidros são atacados. Por que que isso é importante em nossa vida diária ou durante o processo de fabricação dos vidros? Quais que são os cuidados que devemos ter para minimizar a corrosão em vidros? E que efeito essa corrosão tem ah, em diversos aspectos, propriedades mecânicas, manchamento de superfícies. Vamos ver um pouquinho sobre como podemos proteger a superfície dos vidros para que sejam mais resistentes à corrosão e ver alguns poucos exemplos onde a solubilidade do vidro controlada ela leva a aplicações diferentes daquelas que nós estamos acostumados a encontrar nos vidros de janela ou nos vidros de embalagem. Ah, chamamos de resistência hidrolítica ou resistência ao ataque pela água a capacidade de um vidro de resistir à reação química com a água. Isso é importante, por exemplo, quando nós pensamos em armazenar ah, alimentos ou remédios em embalagens de vidro, né? Também é importante quando nós queremos preservar a transparência dos vidros, para janelas e etc. A resistência hidrolítica, ou a resistência ao ataque pela água, ela tem uma relação complexa com a composição, com a estrutura, com o ambiente em que o vidro se encontra, mas podemos entender pelo menos uma parte de como as coisas ocorrem, de uma maneira mais ou menos simplificada, que eu vou mostrar aqui para vocês. A solubilidade dos vidros, ela varia enormemente, né? Nós temos vidros que são vidros naturais, por exemplo, as obsidianas, que estão no ambiente há milhares de anos e estão íntegras, não sofreram degradação. E temos vidros solúveis. Eu vou mostrar para vocês no final da apresentação algumas aplicações onde os vidros solúveis são interessantes. Mas o próprio vidro de janela ou vidro de embalagem que nós estamos acostumados a relacionar como uma grande resistência em contato com a água, em certas condições podem também apresentar corrosão acelerada. O que mais nos chama a atenção no, no cenário, quando a gente está falando sobre vidro, é duas coisas, na minha opinião. Uma é a transparência dos vidros, né? Transparência muito atraente, a integridade dos vidros em relação a exposição ao ambiente, chuvas, intempéries, etc. E também, quando falamos de alimentos, a higiene com que nós podemos utilizar e reutilizar utensílios de vidro, lavar, e nós temos esses materiais sem alterar, a princípio, aquilo que eles comportam, alimentos, etc. Ah, Em condições especiais, logo nós vamos ver, os vidros também podem ser muito resistentes e utilizados para reforço de compósitos, por exemplo. O vidro é um material amorfo. Ele guarda características de materiais líquidos ou do estado líquido,
mas não é um líquido, mas tem propriedades parecidas com a dos materiais sólidos, cristalinos, como, por exemplo, fratura frágil ou a elasticidade. Se nós fletirmos uma barra de vidro, ela retorna, né? Nós não conseguimos fazer isso nós não conseguimos deformar muito um bastão de vidro, mas um pouquinho que a gente consegue deformar, ele retorna prontamente à sua condição inicial. Isso, o nome que a gente dá para isso é elasticidade. Então, o vidro tem características de sólidos, características de líquidos. Para entender melhor, para quem não conhece, nós podemos fazer referência a esse gráfico, onde no eixo Y vocês veem aqui o volume, no eixo X a temperatura. Isso mostra a transformação de fase de um material resfriado a partir do estado líquido, acima da temperatura de fusão, no equilíbrio. Se nós resfriarmos um líquido no equilíbrio, ele deve se cristalizar abaixo da temperatura de fusão, obtendo assim um material sólido ou se transformando assim em um material sólido ou cristalino. A característica do material cristalino é a formação de estruturas organizadas, estruturas atômicas organizadas. Eu já vou explicar melhor para vocês o que significa essa estrutura aqui que vocês estão vendo, né? Ela é diferente da forma como os átomos se organizam no líquido. No líquido, os átomos estão se mexendo e a estrutura é amorfa. Amorfa no sentido que não tem organização. Se nós resfriarmos no equilíbrio, é isso que deve acontecer, mas nem sempre o equilíbrio é alcançado. E então o que acontece é que nós, em algumas vezes, ultrapassamos a temperatura de fusão sem que o material se cristalize. E aí nós vamos observar aqui, nesse tipo de gráfico, uma mudança de volume. O material está contraindo, ah, como se fosse uma contração térmica de um líquido, né? Mas nessa contração, o líquido ele vai mudando de estrutura, ele vai assumindo uma estrutura cada vez mais condensada, mais densa. O volume vai diminuindo para aquela mesma massa, aqueles átomos estão se organizando num volume cada vez menor. E a qualquer momento o material pode se cristalizar, se solidificar. Mas, se isso não acontece, nós ultrapassamos o que chamamos de transição vítrea. A transição vítrea, convencionalmente, é caracterizada por uma temperatura de transição vítrea. E então, abaixo dessa temperatura, nós temos o material vítreo. Qual que é a característica do vidro? Rapidamente, é que a estrutura era aquela do líquido, só que agora ela está congelada, ela não se mexe mais, como se ele estivesse no estado líquido. Nós observamos apenas a contração térmica, mas não tem relaxação estrutural, não tem mudança de posição dos átomos para assumir uma estrutura mais condensada. Esse caminho aqui, ele pode ser seguido se nós esfriarmos o material rápido o suficiente para que ele não se cristalize até abaixo da transição vítrea. E aí, assim, temos um vidro. Então, vale para qualquer material. Qualquer material pode ser obtido no estado líquido, se resfriado rápido o suficiente. Mas alguns materiais, como silicatos e outros, eles cristalizam-se muito devagar. E nesse caminho, então, não é tão difícil obtermos um vidro. É mais difícil obtermos o material no estado cristalino. Mas se resfriarmos na bancada do laboratório, por exemplo, ele vai formar um vidro com relativa facilidade. Isso ocorre porque ele se cristaliza muito devagar e é fácil, então, retirarmos calor do material para que
a partir de um determinado momento, ele passa pela transição vítrea e a gente congela a estrutura numa característica amorfa. Olhando um pouquinho mais de perto, aqui nessa figura, vocês veem à esquerda a estrutura do quartzo. Então pegamos a sílica vítrea, a sílica como um exemplo, desculpa, não a sílica vítrea, mas a sílica como um exemplo, né? A sílica é o dióxido de silício, e aqui à esquerda vocês veem a estrutura do quartzo, que ela é formada pela união de tetraedros de silício, onde o silício ocupa o centro de um tetraedro formado por quatro átomos de oxigênio, e esses tetraedros, na estrutura do quartzo, compartilham vértices. Cada oxigênio serve de união entre dois tetraedros. Todos os quatro oxigênios desses tetraedros estão compartilhados com outros oxigênios ou com outros tetraedros, uma representação no plano de uma estrutura tridimensional, certo? Mas o que é importante observar é que esses anéis, nós temos anéis com seis tetraedros e temos anéis com três tetraedros. Eles se repetem. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que essa estrutura é periódica, é repetitiva. Não é o que acontece no estado vítreo. No estado vítreo, nós também encontramos o tetraedro de silício. Do lado direito, o silício é uma bolinha vermelha, o oxigênio é uma bolinha azul, e nós representamos o tetraedro por três oxigênios com silício no interior. Reparem que esses tetraedros são a representação do plano, né, de uma estrutura tridimensional, estão compartilhando oxigênio com outros tetraedros. Todos os oxigênios ligam dois átomos de silício. E todos os átomos de silício, aqui nesse desenho, está rodeado por três oxigênios, mas na realidade eles estão rodeados por quatro oxigênios numa rede tridimensional. E no vidro, nós não temos periodicidade. Olha, os anéis de 3 a 8 tetraedros de silício rodeados por oxigênio, eles, cada hora de um jeito, né? Então, a partir do segundo vizinho ali, tem o silício, oxigênio, silício de novo, daí em diante, não tem mais periodicidade. Nós temos mudanças de ângulos e distâncias de ligação, formando uma estrutura bagunçada. Essa aqui é a estrutura do vidro de sílica, ah, que vai ser importante para a gente entender o que acontece durante a corrosão dos vidros. Então, o vidro não é um material, ou o material. Vidro é um estado, certo? Um estado em que nós podemos alcançar, por exemplo, resfriando o material rápido o suficiente a partir do estado líquido, sem deixar que ele se cristalize, até ultrapassar a temperatura de transição vítrea, a partir do que a estrutura congela e nós temos um vidro. Os vidros, eles podem ser obtidos de diversos materiais. Existem vidros orgânicos, por exemplo, o plástico da caneta Bic, poliestireno, é vítreo. O isopor é vítreo. Temos líquidos, temos vidros metálicos, né? Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar na internet. Liquid Metal, por exemplo, são vidros metálicos e lá tem exemplos de aplicações desses materiais. Ah, agora, reparem, né? O que acontece quando esses materiais entram em contato com a água? O quartzo ele é muito estável. Nós temos areia de quartzo na praia, por exemplo, né? E essa areia ela vai arredondando por abrasão, mas a dissolução ela é muito insignificante ou lenta.
No vidro, por causa dessa estrutura amorfa que não alcançou o equilíbrio, o vidro é mais reativo que o material cristalino. Ah, se nós observarmos os vidros com diferentes composições, e agora nós estamos falando de vidros silicatos, que são esses usados em vidros de janela, em vidros de embalagem, os vidros soda cal, né? Ah, a composição ela altera muito a forma como os vidros podem ou não reagir ao contato com a água. O Larry Hent e Clark, em um artigo de 1978, classificaram os vidros em diferentes tipos, dependendo da composição e dependendo como a forma, como a superfície se comporta em contato com uma solução. Eu vou mostrar para vocês, ao longo da apresentação, essas figuras, um pouco mais de detalhe, tá? Então, aqui é só para ilustrar que os primeiros que começaram a tentar entender como é que era a dissolução dos vidros, em função da composição, em função do ambiente, Hent e Clark, eles chegaram nesse tipo de classificação que ela é muito pedagógica, interessante para os nossos objetivos aqui. Ah, Diferente dessa classificação do Hent e Clark, nós também encontramos normas, por exemplo, a USP 660, que classifica vidros farmacêuticos, tem a STM, a ISO, classificam os vidros como tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E essa classificação, ela não concorda ah, exatamente com a classificação de Hent e Clark. Não que não concordam, mas no sentido que são diferentes, tá? Ligeiramente diferentes, mas é importante a gente pensar nisso. Eu vou usar a classificação do Hent e do Clark e vou fazendo referência à classificação das normas para a gente entender o que está acontecendo aqui. Mas em relação às normas técnicas, o interessante é que os vidros eles são classificados como tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 são os borosilicatos, que têm alta resistência química, reagem muito pouco na presença de água ou de uma série de produtos de uso, por exemplo, na farmacopeia, né? O tipo 2 é um vidro soda cal e o tipo 3 é o vidro soda cal que nós estamos mais acostumados. E a partir de um tratamento de superfície, esse vidro soda cal se transforma no tipo 2. Essa classificação é muito restrita, porque nós podemos encontrar outras composições de vidro que começam a destoar dessas composições mais tradicionais. Isso fez com que essa divisão da agência americana responsável pela padronização ou normalização de embalagens de vidro para uso em farmácia, eles reviram a classificação e agora eles definem tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acordo com o desempenho do vidro borosilicato, do vidro soda calcílica e do vidro soda calcílica tratado, mesmo que eles tenham outras composições, certo? Então, novas composições puderam ser adicionadas aí nesse conjunto de aplicações e nós vamos classificar, por exemplo, como tipo 1, um vidro qualquer que tenha o desempenho de um vidro borosilicato. Ah, então,
Começando aqui pela superfície do tipo 1, nesse gráfico aqui, que é baseado nas figuras do Rente e do Clark, né? Nós temos aqui no eixo Y a concentração de sílica na composição. E aqui no eixo X, a distância em relação, por exemplo, à superfície, né? Então, se vocês imaginarem aqui a posição da superfície nessa linha pontilhada, a posição original da superfície, esse tipo de vidro ele sofre muito pouco corrosão em contato com uma solução aquosa, de forma que a concentração da sílica permanece constante a partir da superfície em direção ao volume do vidro. Então, esse tipo de vidro ele sofre hidratação apenas numa fina camada superficial, muito fininha, menor do que 5 nanômetros, sem que ocorra alteração significativa da composição da superfície por perda de álcalis ou dissolução da rede de sílica, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a composição não muda desde a superfície até o interior. Um exemplo de vidro desse tipo é a sílica pura, né? Outro exemplo pode ser o vidro borosilicato, é, para a farmácia. A gente não tem alteração do vidro pela, pelo líquido em contato com ele nas condições em que esses materiais são usados, né? Se nós olharmos o que seria agora uma representação da estrutura atômica de um vidro de sílica, então o que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura amorfa, né? Onde o silício, que está aqui representado por bolinhas vermelhas, são coordenados por 4 oxigênios, mas como nós estamos fazendo uma representação no plano, nós estamos vendo apenas 3 oxigênios, né? Está aqui à esquerda, nesse tetraedro amarelo, a tentativa de mostrar que existe um quarto oxigênio apontando ou para cima ou para dentro ali da tela. Reparem que todos os oxigênios eles estão ligados a outros átomos de silício. Cada oxigênio liga 2 átomos de silício nessa estrutura. A gente chama isso, em inglês, bridging oxygen. Estamos acostumados a dizer na academia, oxigênios ponteantes. Eu acho legal a gente chamar isso aqui de oxigênios ligantes. Eles ligam 2 tetraedros na estrutura. Na superfície, as ligações estão quebradas e imediatamente, ou pela umidade atmosférica, ou em contato com uma solução, essa superfície ela é hidratada. E os oxigênios que estão na superfície, eles são não ponteantes ou não ligantes. Nesse caso aqui, então, eles estão hidratados e ligados ao hidrogênio ou à água atmosférica, formando o que a gente chama de OH, né? O oxigênio ligado ao hidrogênio. Essa superfície em contato com uma solução, aqui em azulzinho, então, nós temos a solução. A solução, se é uma solução aquosa, água pura, pH neutro, a concentração de íons H+, e de OH- é a mesma. A água se dissocia em, em solução, principalmente se houver contato de outros agentes, por exemplo, a água atmosférica, a água que a gente encontra no ambiente, ela é sempre um pouco acidulada pelo próprio CO2 da atmosfera, formando ácido carbônico. E esse ácido carbono acidula levemente a água da chuva, por exemplo. E aí a água ela se dissocia em íons H+ e OH-, mas nesse tipo de superfície, esse H+ e OH-, eles têm pouca ação.
acabam não afetando o vidro que se encontra a partir da superfície em direção ao volume, e é por isso que a gente encontra aquele tipo de gráfico onde a concentração da sílica não muda em relação à distância a partir da superfície em direção ao volume, né? Ah, mas a água sim pode atacar a ligação silício-oxigênio-silício. Aqui à esquerda vocês veem uma representação de como esse ataque ocorre. O silício ele forma quatro ligações com quatro átomos de oxigênio. A água H2O chega no oxigênio ligante entre dois tetraedros e se liga. O hidrogênio se liga de um lado, o OH restante da água se liga do outro lado, e aí nós temos uma ligação quebrada com dois oxigênios não ponteantes ou não ligantes. Esses oxigênios, essa extremidade aqui da estrutura, ela não tem conectividade, né? Então, a água ela rompe a conectividade da rede da sílica, por exemplo, em contato com o ar, né? Isso faz com que fissuras possam ser abertas na superfície dos vidros. Fissuras muito pequenininhas, extremamente pequenas, não dá nem para ver no microscópio, daquela ordem que a gente falou para vocês, 5 nanômetros e etc. Mas o que acontece é que essa fissura, ela pode aumentar de tamanho em contato com a água da atmosfera. E isso produz um efeito dramático aqui, só para a gente começar a nossa conversa, que é a diminuição da resistência mecânica do vidro, é, do vidro em contato com a água, imediatamente após a sua fabricação. Se a superfície desse vidro não for protegida, o que acontece é que nós vamos observar uma mudança dramática na resistência mecânica do vidro. Para vocês terem uma ideia, essa figura aqui, ela mostra o efeito de uma gota de água na superfície de uma lâmina de microscópio. Então, uma gotinha de água na superfície de uma lâmina de microscópio foi deixada evaporar e foi feito um tratamento para revelar as trincas de superfície e a gente verifica que onde a lâmina estava em contato com a água, o dano foi muito maior do que onde não havia água na superfície, né? E isso é o efeito da água que a gente não imagina que ocorre nos vidros em geral. Para vocês terem uma ideia, o que acontece é o seguinte, né? É, vou mostrar essa figurinha aqui antes para vocês. Nós podemos estimar a resistência teórica dos materiais. É a resistência em condições ideais, é a força nas condições ideais que eu preciso fazer para romper ligações químicas no material, né? Então, se o material for um contínuo, podemos calcular essa força para os vidros da ordem de alguns gigapascais, né? É, do lado aqui, do lado direito, nós temos um gráfico do Griffith, 1921. É uma figura clássica, onde nós podemos observar no eixo Y a resistência à tração de fibras de vidro e no eixo X o diâmetro dessas fibras. E a gente observa que quanto mais fina a fibra, maior a resistência mecânica. Mas olha o nível dessa resistência mecânica. Ah, se nós ensaiarmos os nossos melhores aços comerciais, aços especiais para aplicações aeronáuticas, a resistência observada é dessa ordem aqui, ó, 1 giga e meio megapascal. Ou, desculpa,
1 gigapascal, 1,5 giga, 1,5 gigapascais, é dessa ordem. E as fibras, olha, elas alcançam resistências, se elas forem finas o suficiente, da ordem da resistência dos melhores aços que nós conhecemos. E fibras mais finas são ainda mais resistentes, mostrando que a resistência teórica pode ser alcançada nessas fibras. Só que daí a algum tempo exposto, essas fibras expostas à atmosfera, a resistência cai dramaticamente aqui para baixo, 100 megapascal, 50 megapascal, é, muito mais baixo, né? Quase que 100 vezes mais baixo, algo desse tipo. É, e aí o que está acontecendo? O que está acontecendo são essas trincas que ocorrem por causa do ataque da água na superfície dos vidros. Fissuras extremamente pequenas são capazes de produzir a queda dramática da resistência mecânica de vários gigapascais para algumas poucas dezenas de megapascal. É, mas, se nós soubermos proteger a superfície das fibras desse ataque atmosférico, nós podemos fabricar fibras para reforço, e é exatamente isso que é feito. Aqui nós temos uma figura onde fibras são puxadas, né? Ali em cima tem os buraquinhos onde o vidro fundido ele passa no orifício e nós estamos puxando aqui, nós estamos observando um feixe de fibras sendo puxado e nesse tubo que vocês veem aqui, tem ali borrifando um spray de um material silano que serve para impermeabilizar a superfície da fibra imediatamente após a sua fabricação. Com isso, nós conseguimos fabricar fibras para reforço capazes de resistir 1 gigapascal, por exemplo, a resistência do aço, 1/3 da densidade, 1/3 do peso, que é o caso dos vidros, né? Outras formas de proteger ou de alcançar alta resistência ou de proteger a superfície das fibras após a fabricação é pelo controle da umidade atmosférica, quanto menos água, melhor, e fabricando vidros com formulações com menos óxidos alcalinos, por exemplo, sódio e potássio. Por que que isso acontece? Vamos olhar agora o que que acontece quando nós mudamos a composição dos vidros em relação ao vidro de sílica. Quando nós adicionamos sódio, óxido de sódio Na2O, e aqui tem a molécula do Na2O, oxigênio verdinho aqui, no sentido de que ele é não ligante, né? Ligado a dois átomos de sódio, ou dois íons sódio positivo. Uma representação local aqui do vidro aqui em cima, dois tetraedros de silício com oxigênio em volta, ligados por um oxigênio ligante. O que vai acontecer é que ah, o oxigênio e o sódio vão se ligar a um silício, o outro átomo de sódio vai se ligar ao outro oxigênio, rompendo a conectividade entre esses dois tetraedros aqui. E é isso que a gente observa aqui à esquerda na figura. Quando tem sódio na composição, o sódio ele forma uma ligação com o oxigênio, que é uma extremidade não conectada com o resto da rede tridimensional da sílica. E então isso causa o rompimento da estrutura, a descontinuidade da estrutura da sílica. O efeito disso, por exemplo, é a diminuição da temperatura de fusão, temperatura de trabalho, o vidro fica menos viscoso, etc. Mas nós vamos ver que ele fica mais solúvel também.
Se nós colocarmos cálcio, óxido de cálcio, que é outra matéria-prima típica na composição dos vidros, aqui em cima também, de novo, nossa representação, dois tetraedros de silício, com oxigênio ligante entre eles. Quando encontra o óxido de cálcio, o oxigênio do óxido de cálcio se liga a um dos silícios e nós temos, de novo, o rompimento da conectividade da rede e ah, a formação de dois oxigênios não ligantes ou não pontiantes. A diferença agora é que o cálcio, como ele tem uma valência 2 mais, quando ocorre a quebra, a formação do oxigênio não ligante, esse oxigênio fica com uma carga negativa e precisa de alguém para compensar essa carga elétrica. E o cálcio, um único átomo de cálcio, ou íon de cálcio, como ele tem valência 2 mais, ele serve de conector entre essas duas extremidades. Então, os oxigênios, eles são não ligantes, no sentido de que a rede da sílica ela foi interrompida. Mas o cálcio, ele serve de conector, reconectando esses dois tetraédros, né? É, e é por isso que o cálcio é um estabilizante. Quando a gente tem sílica e sódio na composição, esse vidro é um vidro muito solúvel por causa do rompimento da estrutura. Mas quando a gente põe cálcio, então a gente tem um vidro mais estável que pode ser utilizado da forma como a gente está acostumado a encontrar. Então, quando a gente vai para a composição do vidro, tem muito sódio lá, muito cálcio, né? Aqui eu peguei um vidro sílica, soda cal ou soda calcílica com uma composição aí de 75% em peso de sílica, 16% em peso de soda, 9% em peso de cal. Isso daria ah, mais ou menos 8 átomos de silício, 3 de sódio e um de cálcio. Essa proporção. Então, para cada átomo de cálcio que a gente vê, ou íon de cálcio que a gente vê na composição, nós deveríamos encontrar 3 de sódio e 8 de silício. Essa figura aqui, pessoal, ela não está nessa razão, tá? Não coloquei tantos átomos de sódio e cálcio aí, senão ficaria uma coisa muito. ah, a imagem ficaria muito carregada, né? Mas o que nós vemos aqui na estrutura? Sempre que tem sódio, nós temos uma descontinuidade da rede, formando ligações, uma região de descontinuidade da rede, oxigênios não pontinantes. Então, o sódio quebra a estrutura da rede da sílica. Sempre que tem cálcio, também há a formação de oxigênios não ponteantes ou não ligantes, só que o cálcio ele reconecta esses pontos na rede. O que acontece com esse vidro aqui quando ele está em contato com uma solução? Se esse vidro aqui entra em contato com uma solução aquosa, né, o que acontece é a lixiviação seletiva dos íons alcalinos e alcalinos terrosos. O hidrogênio da água, ele compete com o sódio, e ele vai lá e troca com o sódio. O hidrogênio, o sódio sai para a solução e o hidrogênio, ele se liga no oxigênio. Mesma coisa com cálcio. Só que quando sai um sódio, entra um hidrogênio. Quando sai um cálcio, entram dois hidrogênios. E isso vai acontecendo progressivamente, porque o hidrogênio é muito móvel, ele penetra na estrutura do vidro. O sódio também é muito móvel, ele acaba saindo por diferença de concentração para a solução. E o cálcio, ele sai mais lentamente, mas também sai. E aí, com o tempo, a gente vai ter uma superfície alterada pela solução, com a lixiviação do sódio e do cálcio
trocando com hidrogênio que existir na solução aquosa, né? E aí reparem agora que nós temos uma, olhando aqui à esquerda, né? Nós temos uma camada desalcalinizada, desalcalinizada. Ela é mais rica em sílica, né? E agora fica mais difícil para o sódio sair, porque demora para ele se difundir lá para fora, assim como demora mais também para o OH entrar aqui para dentro, né? O hidrogênio entrar aqui para dentro. E então, essa camada rica em sílica, ela é protetora. Ela acaba virando uma camada protetora contra a dissolução do vidro, certo? É o que a gente chama aqui de vidros do tipo 2 de segunda classificação do Rendt nuclear. E também o vidro tipo 2 das normas técnicas, da STM, ISO, etc. Se olharmos aqui na figura, no eixo vertical nós temos concentração de sílica, no eixo horizontal nós temos distância em relação à superfície. E a gente vai observar que a concentração de sílica, ela cai, ela é alta na superfície, mas existe uma camada rica em sílica próxima da superfície e depois a concentração da sílica nominal do próprio vidro. Esse vidro aqui, ele é muito resistente contra a hidrólise pela água, né? É o que a gente chama de vidro tipo 2. Então, o que que a gente precisou fazer? Precisou fazer um vidro de embalagem ou um vidro de janela soda cal do tipo 3, de acordo com as normas técnicas, e ou pelo próprio uso ou através de um tratamento de superfície, aparece aqui uma superfície sem álcalis e ela é uma barreira contra a corrosão pela água. Existe uma superfície rica em sílica protetora por desalcalinização do vidro na superfície. Mas isso depende. Isso depende. Se você tem um grande volume de solução, então nós temos, quando os álcalis saem do vidro, eles são carregados para longe da superfície. O pH da solução não muda muito, né? Por exemplo, quando a gente joga água com uma mangueira numa janela, mesmo que saia ali um pouquinho de sódio, um pouquinho de cálcio, esses elementos eles são lavados, né? E não ficam ali produzindo nenhum efeito na superfície do material. A gente chama isso de baixa razão entre a quantidade de vidro, quantidade de superfície em relação ao volume da solução. Tem muito volume de solução, lavando para longe os elementos da lixiviação. Lixiviação é a remoção de elementos específicos da composição. Por exemplo, não sai todo mundo, sai só sódio e cálcio, né? Mas, se nós tivermos uma alta razão em relação da superfície de vidro em relação ao volume da solução, ou seja, tem pouca solução em contato com o vidro, o que acontece é um rápido aumento do pH da solução. O que acontece é isso que acontece quando existe condensação na superfície dos vidros. Quando existe condensação, nós temos uma gotinha só em contato com o vidro. E o que que acontece ali naquela gotinha? Vamos ver o que acontece. Então, isso aqui, olha, é a representação de um grande volume de solução em contato com a superfície do vidro. Os resíduos da dissolução ou da lixiviação da superfície são carregados para longe e aí nós adquirimos uma superfície de sílica rica protetora. Mas, se nós tivermos uma gota na superfície do vidro, o que acontece é o seguinte:
Reparem, agora, o OH que está em excesso na solução, porque quando sai o sódio, entrou um hidrogênio, certo? Sempre que sai sódio, entra o hidrogênio. Sempre que sai cálcio, entram dois hidrogênios que estavam naquela ah, proporção 1 para 1, H mais e OH menos em solução. Só que como a gente está absorvendo H mais, trocando pela troca iônica do sódio e do cálcio com a solução, está acontecendo que está enriquecendo. A solução está ficando enriquecida em OH, em OH. E esse, isso está tornando a solução mais básica, o pH aumenta, a concentração de OH começa a ficar muito alta. E se a gente reparar, OH e sódio em solução é a mesma coisa que a gente consegue quando dissolve soda cáustica em água. Vai ficar OH e sódio em solução. Nessa condição, o OH começa a atacar a rede da sílica, própria rede da sílica, e a remover a parte da moléculas contendo silício para a solução. Nós estamos atacando agora a própria rede estrutural do vidro formada pela sílica. E isso aqui começa a se concentrar naquela gotinha, né? E a hora que essa gota evapora, isso aí acaba reprecipitando como um sal na superfície do vidro, junto com os compostos formados pela presença de gases na atmosfera, como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e etc., nós vamos formar sulfatos, carbonatos, uma mistura de sais que vão precipitar na superfície do vidro, formando uma incrustação. Isso é o que a gente vê quando ocorre uma corrosão mais severa da superfície do vidro. Aqui nessa figura à direita, em função do tempo de cima para baixo, vocês vão vendo que esses compostos de silício começam a sair e reprecipitar próximo da superfície, formando uma estrutura superficial alterada, é, que vai degradar a transparência, por exemplo, desse, desses materiais, né? Para cá. Então, olha só, resumindo, vidro de sílica, aqui à esquerda, na primeira equaçãozinha, representado por uma extremidade da cadeia silício, oxigênio, sódio, encontra a água, o hidrogênio da água troca com o sódio, vai ficar silício, oxigênio e hidrogênio, o sódio vai lá para a solução, encontra o OH que sobrou da água, é uma solução de soda cáustica. Agora aqui na segunda linha, silício, oxigênio, silício, é um oxigênio ligante, um oxigênio ponteante, vai encontrar o OH que está lá na solução básica, pH elevado, e esse OH, ele conecta com o silício e vai quebrar na terceira linha, olha. A gente vê a quebra da ligação, vai formar um silício OH mais um O menos silício, e esse O menos ele liga com um hidrogênio da solução, gera mais OH em solução, e é uma reação autocatalítica. Ele consome o OH e gera OH ah, simultaneamente, de forma que essa corrosão ela não para enquanto tiver água ali naquele ambiente estagnado,
essa corrosão vai continuar até que essa água seja evaporada ou secada de alguma forma. O que acontece aqui nessa figura F da direita, essa precipitação desses compostos ricos em sílica ou outros na superfície do vidro produzem perda de transparência. Um vidro de box de banheiro, por exemplo, né? É, ou produzem o que a gente chama de irisação. A irisação é esses padrões de cores que a gente observa por um efeito óptico, dependendo da espessura daquela camada alterada e precipitada na superfície do vidro, nós temos diferentes cores nessa irisação. Esse hotel aqui é um hotel em João Pessoa, fica na praia, então recebe a maresia, né, diariamente, e aí vocês vão vendo que as vidraças vão ficando ah, tacadas quimicamente. E esse segundo caso aqui que eu trouxe para vocês, ele ficou famoso, que a gente é um caso conhecido como a Santa da Janela de Ferraz de Vasconcelos. Um belo dia, alguém olhou para a janela de casa e reconheceu a figura de uma santa. E desde então, essa aqui aconteceu em 2002. Tem essa reportagem da BBC de 2017, 15 anos depois ainda, as pessoas faziam romaria na frente dessa casa para rezar por esse milagre aí. Hoje eu não tenho notícia se continua, mas eu desconfio que sim, né? As pessoas acabam sua religiosidade, né, relacionando suas crenças com o que elas veem, né? Mas, fisicamente, o que causou, a formação dessa imagem é a corrosão do vidro pela água. Isso pode acontecer, por exemplo, na fábrica, se você armazenar o vidro em contato um com o outro, a umidade atmosférica, como as superfícies são muito polidas, elas vão se encostar com muita precisão, o vidro vai ficar confinado nesse ambiente, e vai produzir o manchamento da superfície. Não sabemos se a Santa produziu isso aí por algum motivo, mas quem fabrica vidro sabe que armazenar o vidro na fábrica, vidro plano, é um grande desafio, né? Então, para evitar que essas coisas aconteçam, por exemplo, existem alguns produtos que são colocados ali na superfície, ou papel para separar as chapas, e quanto mais rápido você destina o vidro para aplicação, menos chance você tem dele manchar no seu armazém. Ah, uma forma da gente aumentar a resistência à corrosão dos vidros é mudando a composição química desses vidros. O boro, por exemplo, e o alumínio, da alumina, né? Quando a gente adiciona esses compostos na composição, o boro tem valência 3+, o alumínio também tem valência 3+, eles entram em coordenação tetraédrica, igual o silício, só que fica com uma carga negativa. E aí o sódio da composição, ali na fusão, ele vai formar uma ligação iônica por atração eletrostática nessa região, sem causar a ruptura da rede da Si. Então, vidros que contêm boro e alumínio, ah, esses elementos iônicos, eles, eles são reconectantes de rede, eles aumentam a resistência à corrosão dos vidros que são fabricados, ah, contendo esses componentes, né? Ah, em particular, os vidros que têm alumina na composição, né?
eles formam esse outro tipo de superfície que o Hent e o Clark chamaram de tipo 3. Observem que ele não é agora o tipo 3 das normas técnicas de embalagens de vidro, né? São vidros que formam uma dupla camada protetora, porque a alumina ela concentra na superfície. Depois vem uma região onde a concentração de sílica vai diminuindo até que chega na concentração nominal da sílica na, no vidro, no interior do vidro. São os vidros de fibras de vidro. O E-glass, esse tipo de vidro, eles têm essa capacidade de formar uma dupla camada protetora. Tá? É, o vidro 4 ele já é um vidro, vocês, lembrando um pouquinho aqui em cima, né? Quanto mais sódio e mais cálcio a gente coloca na composição, mais desconectada fica a rede da sílica, mais suscetível esse vidro fica a, ao ataque pela água. Então, o vidro 4 são um vidro que tem altas concentrações de sódio, por exemplo, de elementos alcalinos ou potássio, de forma que agora a saída do sódio produz também saída de, de blocos contendo sílica, né? E aí ocorre uma dissolução acentuada da, da superfície. O enriquecimento da sílica na superfície não protege o vidro da dissolução, porque como a rede está desconectada, então se você acaba removendo o sódio que o sódio e o cálcio que é, por assim dizer, o que une, principalmente o cálcio, né? É o que une essas regiões ah, ricas em sílica, elas saem completamente para a solução, né? E tem aí um vidro do tipo 5 que eles são completamente solúveis, não tem nem formação de camada rica em sílica na superfície. São vidros que têm uma grande quantidade de sódio e potássio, na sua composição. Então, eles se dissolvem completamente. Para a gente ter uma ideia, né? Aqui temos uma tabelinha que mostra a composição dos vidros para vários tipos de vidro. Então, o vidro de sílica tem 100% de sílica, né? O borosilicato, vamos olhar o vidro só da cal, esse aqui, olha, que está aqui na primeira, segunda, terceira, quarta coluna, ele tem 75% de sílica, 16% de soda, 9% de cálcio, por exemplo, esse do óxido de cálcio, e ele é um vidro do tipo 3 que, à medida que ocorre a desalcalinização da superfície, vira um vidro do tipo 2. Para fazer um vidro mais resistente quimicamente, a estratégia é colocar muito menos sódio. Então, observa agora o borosilicato, ele tem 3,5% de sódio, comparado com o vidro só da cal, que tem 16%. E tem boro, 13% de boro na composição. Percebam que, então, é um vidro que praticamente não tem descontinuidade na rede da sílica. É um vidro muito resistente quimicamente. Um outro vidro interessante da gente ver é a fibra de vidro. A fibra de vidro não tem álcalis, tá vendo? Tem zero de sódio, tem bastante cálcio e magnésio, que são óxidos alcalinos terrosos, mas tem bastante boro, tem bastante alumina também. É um vidro que tem uma viscosidade que não daria para fazer copo, mas dá para fazer fibra. E essas fibras são muito resistentes ao ataque da água atmosférica, podem ser encapadas e utilizadas para reforço de compostos. Na outra extremidade da tabela, aqui do lado direito, nós temos dois vidros interessantes. O Bioglass 45S5 é um vidro do Larry Hent, é um vidro bioativo que serve para regeneração óssea. Esse vidro aqui, ele precisa ser solúvel. Então, ele tem grandes quantidades de sódio, tá vendo? De cálcio e magnésio. Por quê? O que acontece é que o corpo, ele vai
dissolvendo esse vidro e os produtos da reação são usados pelo corpo para produzir hidroxiapatita, que é a fase inorgânica do osso. Então, ele regenera o tecido ósseo a partir da dissolução do vidro. Então, o vidro precisa aguentar um pouco, algumas semanas, enquanto o organismo ele recupera o tecido ósseo. Ah, é um material bioativo, usado como biomaterial para regeneração óssea. E o 5 é só um exemplo, né, para a gente ver que esse vidro é solúvel, né, tem 40% de sódio. Se você puser ele debaixo d'água, ele vai parecer um sabão na sua mão. Daí a um tempo ele vai desaparecer. Mecanismos de proteção. Então, a gente viu que formar uma superfície rica em sílica é um fator que aumenta a resistência hidrolítica do vidro, né? Então, os métodos que são usados para remover o sódio da superfície, eles têm esse propósito. Durante a fabricação de uma embalagem de remédio, por exemplo, né, existe esse tratamento por desalcalinização por enxofre. A superfície interna da embalagem, ela é exposta ao dióxido de enxofre ou gás sulfato de amônio, e o enxofre, aí, o sulfato, vai reagir com o sódio, produzir sulfato de sódio, que ele vai precipitar na superfície, ele é solúvel. Depois, lavando essa superfície, nós temos uma embalagem que ela é encapada internamente por uma superfície rica em sílica, que é muito resistente quimicamente. Outra forma de ah, proteger a superfície é o que é feito em fibras de vidro, né? É tratar por os silanos. O silano ele encapa a superfície e, e aí você pode funcionalizar esse silano, por exemplo, para ser uma superfície super hidrofóbica. Esse R que está aqui é uma cadeia carbônica. Ou você pode funcionalizar para que ele tenha uma maior adesão a um polímero que você vai usar para encapar uma fibra ótica, por exemplo, né? Então, é um jeito de impedir que a água molhe a superfície do vidro e, e isso faz com que o vidro, então, não tenha corrosão, porque não tem contato com a água. Outro tipo, tratamento com silicones, né? Além dele impedir contato com a água do ambiente, o atmosférico, ele lubrifica a superfície do vidro. Isso faz com que, por exemplo, no choque entre garrafas, não ocorra fissura da superfície. Isso faz com que o vidro, além de ter aumento de resistência à corrosão, ele tem também maior resistência mecânica. Um último exemplo aqui é um tratamento que ele tem duas etapas, uma etapa hot end, uma etapa cold end. O pessoal a indústria de embalagens usa muito isso aqui, através de um tratamento com vapor de cloreto de estanho, por exemplo. Você produz a formação de uma fina camada de óxido de estanho na superfície. Isso também pode ser feito para que se produza uma camada de titânia na superfície do vidro, e isso faz com que essa superfície tenha maior resistência à corrosão, porque ela permanece muito perfeita, sem formação de riscos, onde a água poderia penetrar. Para acabar, alguns exemplos de aplicações não convencionais. Existem aplicações em países que usam intensivamente a energia nuclear. A energia nuclear, ela gera resíduo nuclear, rejeitos nucleares que precisam ser dispostos de forma extremamente controlada. E um jeito de controlar a disposição do rejeito nuclear é dissolvendo esse rejeito em um vidro. E aqui vocês veem como eles fazem isso, grandes cilindros metálicos, onde o vidro ele é vertido, formando cilindros, e depois isso aí é colocado numa caverna debaixo da terra.
para ficar lá por muitos anos, né? Aqui essa pessoa está trabalhando no modelo, só para estudar esse vidro aqui. Ele foi feito com a composição que se espera para um vidro de rejeito nuclear, mas sem o rejeito nuclear, para que a pesquisa pudesse ser feita, né? Então, esse vidro está no extremo, são os vidros menos solúveis que a gente conhece, o máximo possível, para que ele permaneça insolúvel por eras geológicas aí, né? Um exemplo em uma outra direção, agora um vidro solúvel, um biovidro. Esses biovidros, a gente já falou, eles servem como implantes ósseos, mas também essa aplicação é muito interessante, como uma fibra cicatrizante. As pessoas que têm problemas com diabetes, ah, às vezes têm feridas que não cicatrizam por anos, por anos. E essa fibra de vidro solúvel aqui, vidro inorgânico, silicato solúvel, né? Ela tem o poder de fazer com que a ferida cicatrize em semanas, numa pessoa que tem problemas com feridas causadas por diabetes. Justamente por ela ser solúvel, depois de um tempo, essa fibra ela acaba sendo absorvida pelo corpo humano ou é lavada e ela acaba desaparecendo da pele, né? Um último exemplo interessante é a então, vidros, agora existe um boom na literatura científica, muita gente atrás disso, vidros para fertilizantes. Os vidros para fertilizantes, se a gente olhar, o fósforo, que é muito usado, o NPK é um fertilizante clássico, quem sabe, quem gosta de plantas sabe disso, né? As plantas precisam de macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, precisa de macronutrientes secundários, cálcio, magnésio, enxofre, precisa de micronutrientes, uma infinidade de nutrientes necessários para o crescimento das plantas, ferro, manganês, boro, cobre, etc. Se a gente reparar, fósforo é formador de vidro. Potássio, cálcio e magnésio são agentes modificadores, né? Então, não é difícil imaginar que fertilizantes convencionais formam vidro. E o mais interessante é que, controlando a composição desse fertilizante, nós podemos fazer ele dissolver mais rápido ou mais lentamente, controlando a composição, e assim produzir fertilizantes com ação controlada. Para vocês terem uma ideia, os fertilizantes convencionais têm uma eficiência de aproveitamento pela planta da ordem de 20, 30%. Imagina, a gente importa 70, 80% desse fertilizante do Brasil, da Rússia, do Canadá, e outros lugares, e para jogar 80% fora, lavada pela chuva, vai para o lençol freático, contamina a o fluvial, supernutrem lagos e etc. Problema. E então, se nós pudermos fabricar um fertilizante que dissolva na medida que a planta absorve esse componente, aumentando a eficiência da fertilização artificial do solo, isso aí é muito interessante, né? Então, esse é o mundo da corrosão dos vidros, controle da corrosão, promoção da corrosão controlada, da dissolução controlada. Tudo isso a gente faz controlando composição, e conhecendo muito bem como é que é o ambiente em que aquele vidro está exposto, se ele está confinado, e se a água fica estagnada, ou se a água ela está em profusão e a solução não concentra. Tudo isso aí acaba afetando como o vidro vai se comportar frente ao ataque pela água. E, era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer para vocês. É, tá aí meu e-mail para quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade. O contato da Escola do Vidro vai ficar aberto para que vocês possam fazer perguntas. Nós vamos nos encontrar em uma sessão online, né, para conversar, para tirar dúvidas.
E se vocês tiverem mais interesse, entre em contato. A gente está olhando para a ponta do iceberg. Esse assunto aqui ele é muito mais complexo, pode ir muito mais longe, e é muito interessante. Obrigado a todos, então. Até uma próxima.